Bom, nós iniciaremos hoje um curso chamado Alicerces Firmes. E qual é a finalidade desse curso? Qual é a finalidade dessas lições? Por que vocês estão aqui, afinal? Existem algumas razões pela qual vocês estão aqui. E uma delas não é porque eu sou bonito, né? Porque eu acho que não chego a tanto. Mas alguma razão, algum objetivo vocês estão aqui. Talvez se interessaram pelo título. Talvez se interessaram por aprender mais das Escrituras. Alguma razão você tem. E eu vou lhe apresentar agora as razões pela qual você deveria participar desse estudo. Deveria permanecer até o final das 50 lições. O que nós vemos hoje por aí, infelizmente, é lamentável. Nós vemos muitos crentes, muitos cristãos que não têm os seus alicerces fundamentados. Quem aqui já trabalhou de servente de pedreiro em algum lugar? Ninguém, né? Mas eu tenho certeza que a noção de construção básica você tem. Por exemplo, Joel, você vai construir a sua casa, você começa pelo telhado? Pelo alicerce. Pelo alicerce. Ninguém aqui iria começar a sua casa pelo telhado. O que está acontecendo hoje com muitos cristãos por aí é que eles se convertem, eles depositam sua fé em Cristo, só que eles não têm alicerces firmes. Os seus alicerces não são fundamentados. Então logo ele recebe um cargo na igreja, logo ele começa a ser cobrado, já começam a colocar telhado em cima dele, laje, e ele não aguenta e acaba estourando. E você fala, ué, o que aconteceu com esse irmão? Por que ele está tomando tal decisão? Por quê? Porque os seus fundamentos estão enfraquecidos. Se você olhar para a história do Novo Testamento, você vai perceber que não se fazia um curso de batismo para as pessoas que iam se batizar. Lembra de Felipe e o eunuco caminhando? Existe águas aqui, o que me impede de ser batizado? Felipe não propôs a ele um curso de batismo. Não, peraí, vamos fazer um cursinho de batismo de 6 meses e nós então vamos batizar. Pedro, quando pregou no dia de Pentecostes, que nós tivemos uma conversão em massa, ele não propôs, olha, agora vocês que receberam a fé, vocês que creram em Jesus, vocês me acompanham aqui pelo lateral do templo, eu vou pegar o nome de vocês e nós vamos fazer um cursinho básico de discipulado para você se batizar. Alguém já viu isso nas Escrituras? Não, isso não tem nas Escrituras. Por quê? Porque aqueles primeiros cristãos, eles tiveram seus fundamentos. Lembram que os cristãos, eles eram judeus? E como um judeu, ele estudava desde pequenininho. Judeu, ele tem por obrigação ensinar o seu filho desde que ele nasce, até que ele complete a sua maioridade. Então um judeu, com 12 anos de idade, ele já é considerado filho da lei. Com 12 anos de idade, um judeu já poderia ser acusado, se ele fosse pego desrespeitando a lei, e dependendo da penalidade, ele já poderia pagar pelo seu erro e ser condenado à morte, com 12 anos de idade. Então um judeu com 12 anos de idade, ele já conhecia a Bíblia o suficiente para poder ser condenado por ela, caso ele a desrespeitasse, caso não obedecesse à lei. Então quando Cristo é apresentado aos judeus, bom, eles já tinham um alicerce totalmente estruturado. E agora simplesmente colocaram os tijolos, alguns acertos e a casa ficou pronta. Este não é o caso da igreja brasileira, americana e em grande parte do mundo que não teve a sua linhagem judaica. Antigamente, alguns séculos atrás, também a coisa não funcionava assim.
Os crentes que viveram, os nossos irmãos em Cristo, que viveram do século XVI até mais ou menos o século XVII, comecinho do século XVIII, eles também tinham fundamentos teológicos doutrinários mais consistentes do que o nosso. Depois do século XVIII, com a entrada de um homem chamado, que o Paulão gosta muito, Charles Finney, esse personagem, ele secularizou a igreja, e com a secularização da igreja entrou também aquilo que nós chamamos de pragmatismo, ou seja, as pessoas, os líderes começaram a buscar aquilo que aparentemente produzia resultado. Então, qual era o senso do que era o correto, do que era errado? O que era correto era aquilo que funcionava. Então, aderiu-se à igreja muitas coisas. E falar a verdade para vocês, um estudo bíblico não é uma coisa muito desejada pelas pessoas. Gasta tempo, dá trabalho estudar. Então, assim, não dá muito resultado da ótica de Charles Finney. Então, o estudo acabou sendo deixado de lado e adotaram outras práticas com isso. Então, hoje, infelizmente, a maioria das pessoas que estão do teu lado, talvez até mesmo você, não tenha um alicerce sustentável, um alicerce firme. Talvez o seu alicerce esteja ainda cambaleando, qualquer terremotinho que der e pode ser que você desabe. Então, meu intuito com você ao final dessas lições é que o seu alicerce esteja firme, fortalecido em Cristo. Eu quero começar pedindo para que o Paulão abra para a minha Bíblia em Provérbios 4:13. Apegue-se à instrução, não abandone. Guarda bem, pois dela depende a sua vida. Nós temos Salomão compondo esse provérbio, e esse provérbio aqui foi um texto que marcou muito a minha vida e me incentivou demais a estudar. Quando eu me converti com 15 anos de idade, eu queria aprender, queria entender, e certa vez eu me deparei com esse texto que um amigo me mostrou, e o texto diz: apega-te à instrução. Se você vê o contexto, ele está recebendo instruções a respeito de procedência, de como viver, e nesse determinado momento o texto diz: apega-te à instrução, não largues, porque dela depende a tua vida. Então nós devemos nos apegar à instrução, ao ensino das Escrituras, entendendo que a nossa vida depende dela. Slide número 3, para quem está pelo Vox, eu tenho aqui algumas perguntas pertinentes para vocês. Talvez você não precisa nem responder, tá? Para não ficar constrangido. Você já leu toda a Bíblia? Edson, sim. Fala para nós aí o número de pastores que não leram o Novo Testamento, a estatística. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, se não me falha a memória, é 52%. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, em torno de 52% dos pastores da atualidade não leram as Escrituras por completo. Ou seja, não leram o Antigo Testamento, leram somente o Novo Testamento. Isso é normal? Nem para crente, né? Nem para crente é normal não ler toda a Bíblia, principalmente para um pastor. Isso é, na verdade, vergonhoso, é uma lástima. Uma outra pergunta que eu faço: Juliano, para você a Bíblia ela é fácil de entender? Você acha que ela é fácil de entender? Não. Quem aqui acha a Bíblia fácil de entender? Não, ninguém aqui acha. Acho que eu sou Paulão. Mais inteligente de nós. Compreensão que é difícil. De fato, a Bíblia, aparentemente, ela não é fácil de entender, e nós vamos ver o porquê que ela não é fácil de entender. E com as bases que eu vou estabelecer para vocês aqui, até o final desse curso, eu vou facilitar o entendimento das Escrituras para vocês. Ok? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Se um ateu perguntasse para você: você é capaz de me definir o que é a Bíblia? Você conseguiria definir para ele o que é a Bíblia? Ele diria o quê? Simplesmente a palavra de Deus. Eu ia falar: mas como é que você sabe? Então ele ia fazer alguns questionamentos. Você conseguiria defender para alguém o que é as Escrituras? Você saberia me dizer a diferença entre o Novo e o Velho Testamento? Qual é a diferença? Talvez você fale a letra N, a letra V. Um tem a letra N no começo, outro tem a letra V.
Você saberia definir qual é a diferença entre o Novo e o Velho Testamento? Quanto tempo foi necessário para que a Bíblia fosse concluída? Você tem uma noção geral do tempo necessário para que ela chegasse em suas mãos como ela é hoje? Você sabia que a Bíblia não está organizada em forma cronológica? Sabia? E por causa disso é que nós encontramos muitas dificuldades em entender as Escrituras. Sabe por quê? Quem organizou as Escrituras em livros, em blocos, do jeito que nós encontramos, quem organizou a Bíblia dessa maneira, não dividiu a Bíblia de forma cronológica. E isso dificultou demais a nossa compreensão. Quando foi feita essa divisão dos livros das Escrituras, de que maneira eles fizeram isso? Vou citar um exemplo bem simples aqui para vocês. Nós temos aqui o irmão Paulo. Ele viveu no ano 30 e ele escreveu um livro. Ele narrou a história do ano 30, só que ele escreveu de forma poética. Ele é um poeta, ele escreveu de forma poética, ok? Então Paulo escreve o seu livro de forma poética. Nós temos o nosso irmão Juliano, que viveu no ano 30 também. Velho. Ele presenciou a mesma história que o nosso irmão Paulo. A mesma coisa que aconteceu, ele viu. Só que na hora dele escrever a mesma história, ele narrou esse acontecimento de forma histórica. A sua narração foi de uma maneira histórica. Ele não narrou de forma poética, como o nosso irmão Paulo. Okay? Então nós temos dois acontecimentos no ano 30, cada um narrado de uma maneira. Depois nós temos o nosso irmão Joel. E Joel, ele viveu no ano 70. E ele presenciou, evidentemente, alguns fatos, e ele foi registrar isso. E ele escreveu de forma poética. A nossa irmã Andréia, para não brigar o casal na data aqui, né? Nossa irmã Andréia também presenciou os mesmos fatos que o Joel, no ano 70. Na hora de escrever os acontecimentos do ano 70, de que maneira André escreveu? De maneira histórica. Ok, você vai agora organizar esses livros aqui. Você tem esses livros. Bom, se eu fosse organizar, talvez você organizaria diferente, por cor, por letra. Se eu fosse organizar esses livros, como é que eu faria? Eu agruparia esses dois livros, primeira classe de livros, depois eu agruparia a segunda classe de livros. Por quê? Todos esses fatos que estão aqui, seja de forma poética ou de forma histórica, eles estão relacionados ao ano 30. Então eles contam a mesma história. Ou seja, não necessariamente a mesma história, mas estão relacionados ao mesmo período. Quando dividiram as Escrituras, não foi assim que fizeram a divisão. Quando eles agruparam em livros, o que eles fizeram? Uma classe de grupos poéticos e uma classe de grupos históricos. Então como é que ficou os livros aqui? Ficou o livro do Paulo e o livro do Joel. Joel aqui. Joel. O que eu fiz aqui? Poético. Paulo e Joel. Observe a bagunça. Você está lendo Paulo, ano 30. Próximo livro, Joel. Agora você vai ler o livro histórico. O livro histórico tem lá o Juliano. Depois tem a Andréia. Aí você está lendo esse livro, esse aqui. Você dá um salto para o ano 70. Depois, quando você vai ler de novo o próximo livro, na sequência, ué, essa história parece que eu já vi ela em algum lugar. Esse rei que eu estou ouvindo aqui, parece que já falaram dele em algum lugar. Ou você fica meio confuso, você não entende, você fica pensando, será que existe tantos reis assim? E isso então gera algumas confusões na sua cabeça. Então entenderam aqui por que a Bíblia ela parece um pouco complicada de entender? Porque ela não está organizada de forma cronológica. Esse presente estudo pretende apresentar a vocês a Bíblia dentro da sua ordem cronológica.
estabelecendo a ordem cronológica das Escrituras, você terá um entendimento bem melhor. Ok? Então, é só essa introdução para os irmãos terem uma compreensão a respeito da cronologia das Escrituras. Alguém tem alguma dúvida? Não? Próximo slide, esse que aparece uma biblioteca para vocês que estão acompanhando pelo Voxer, é um exemplo de como é que a Bíblia está organizada. Então, quando dividiram as Escrituras, pegaram os livros da lei, né, os primeiros 5 livros, que é chamado livros da lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Então nós temos esses 5 primeiros livros da lei. Depois dividiram por livros históricos. Então nós temos 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Samuel. Então eles dividiram dessa forma. Depois eles colocaram os livros poéticos, né? Então Salmos, Provérbios. Nós temos os livros poéticos, os profetas, que foram divididos em maiores e menores, e os evangelhos, livros históricos, cartas de Paulo, cartas gerais e o Apocalipse de João. Então, quando dividiram as Escrituras, dividiram por classes de livros e não por questões históricas. Ok? Então você vai observar que muitas histórias que você encontra em 1 Samuel, 2 Samuel, você também vai encontrar em Crônicas. Quem já percebeu isso? Já todo mundo, né? Por quê? Eles deveriam estar lado a lado se você fosse organizá-los cronologicamente. Mas como não foi organizado cronologicamente, então eles estão separados. Essa nossa primeira lição, ela ainda não entra a fundo nos textos bíblicos. Na próxima aula nós vamos começar então a tratar a respeito da criação, do Gênesis 1. Só que hoje eu preciso que você entenda um pouquinho a respeito das Sagradas Escrituras, porque todos esses estudos, eles estão baseados nas Escrituras. Então, se a sua convicção a respeito da Bíblia, ela não estiver correta ainda, então não é bom que você passe para a próxima lição, porque senão não vai adiantar muita coisa. Então você precisa entender o básico das Escrituras, entender que ela é inspirada por Deus. Esse é o mínimo que você deve entender, mas existem alguns dados também históricos a respeito das Escrituras e a nível de conhecimento para que os irmãos anotem aí. Próximo slide diz assim, que a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Este foi o tempo necessário para que todas as Escrituras fossem completas. Foi preciso em torno de 1600, alguns estudiosos vão apontar 1500, 1550, mas em média 1600 anos, desde Moisés, que começou a escrever, até chegarmos em João, no Apocalipse. E a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 pessoas. Não sei se você tem uma noção disso, mas quando eu era criança, eu me lembro muito bem disso, eu era criança, e quando eu me converti com 15 anos, na minha cabeça, a Bíblia era um livro que em algum momento ela caiu na cabeça de alguém, aquele livro, pronto, ele abriu, obrigado Senhor, e aqui está a Bíblia. Então eu entendia que a Bíblia era um livro que caiu do céu na cabeça de alguém, e alguém achou e fez cópia e entregou. Mas quando eu descobri que eram 40 pessoas comuns como nós, eu fiquei triste pra caramba, né? Eu fiquei decepcionado porque eu falei, eu não acredito que a Bíblia é escrita por homens, né? Eu tinha tanta certeza que tinha sido Deus que tinha escrevido aquele livro lá do céu com o seu dedo e de repente mandou para a terra, e eu descobri que não era assim que a coisa funcionava. E eu fiquei triste a princípio. Mas depois, se você analisar bem, se você pegar um livro com 40 escritores diferentes que viveram em períodos totalmente diferentes e homens que não tiveram contato um com os outros, se você pensar dessa forma, você vai entender que de fato o próprio Deus trabalhou para que as Escrituras chegassem em nós. Se Deus não tivesse trabalhado, certamente nada disso chegaria em nossas mãos. Então a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 pessoas da mesma nacionalidade, exceto Lucas, mas todos eles eram judeus, mas homens que viveram em épocas diferentes, homens de profissões diferentes, de cultura um pouco diferente do outro, e olha que a Bíblia ela é uma harmonia perfeita. Então Deus, ele prova isso através da sua unicidade. A Bíblia é um livro
único. Você lê, você nem percebe que são autores diferentes. Você percebe Deus trabalhando ao longo das páginas das Escrituras. E a Bíblia também é dividida em Antigo e Novo Testamento. Qual que é a diferença? Quem pode dizer para mim aqui qual é a diferença entre Antigo e Novo Testamento? Quem sabe? Ninguém sabe? É? Fala, Juliano, pode falar. É? Vocês estão com vergonha por causa do boxe? Eu sei disso. Eu também tô, mas não tô nem aí. Também tô com vergonha. Paulão é um cara que não tem vergonha. Vai que eu falo e não é. A gente está aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para aprender, não tem importância, né? Tá bom, então Não saber. O antigo é antes de Cristo e o novo é depois de Cristo, né? Uma ótima afirmação, um ótimo começo. O Antigo Testamento é antes de Cristo e o Novo ele é depois de Cristo. Existem crentes que não sabem disso, sabe? Existem crentes que não sabem disso. Você pergunta, não sabe, né? Antigo porque escreveu primeiro, novo porque escreveu depois, né? Tem gente que tem essa concepção. De fato, uma peculiaridade do Antigo Testamento é não conter de forma clara a pessoa de Cristo. Nós sabemos que Cristo está desde a criação do universo, né? Coisa que também nem todo cristão sabe, tá? Tem cristão que já dando estudo por aí, tem cristãos que acham que Cristo ele passou a existir ali de Maria. Então Cristo já estava na criação, então ele está no Antigo Testamento por completo. Nós vamos ver isso na aula que vem também, quando Deus usa uma expressão para criar a terra, criar o homem. Então há uma expressão que indica pluralidade de pessoas, e nós vamos ver isso. Originalmente as Escrituras foram escritas em 2 idiomas, basicamente, com alguns trechos em aramaico, mas basicamente está aqui a língua hebraica. Joel, por favor, lê para mim. Língua hebraica. Não, Joel tá com sono, mas não dá para entender, né? Tá difícil. Esse é o hebraico, né? Bem difícil para nós entendermos. E esse é o grego, um pouquinho mais fácil, né? Dá para ler algumas palavrinhas que é bem próximo do nosso português, né? O que está escrito aqui? É isso que você leu mesmo, Cai. Então, aqui algumas palavrinhas você consegue ler. Alguma dúvida até aqui? E o aramaico eu não coloquei nenhum trecho aí para nós lermos. Alguma dúvida? Não? Não, Baiano? Bom, o que significa a palavra Bíblia? Alguém sabe o significado da palavra Bíblia? Sabe? Tá bom. Eu não esqueci. Você não esqueci. Você não sabe, então. Não, como não? Alguém sabe? É livro? Conjunto de livros. Não, o Joel tá afiadinho aqui. A palavra Bíblia, para nós, quando olhamos a palavra Bíblia, nós já logo ligamos a alguma coisa sacra, né? Alguma coisa... Como é que foi? Uma outra palavra para sacra? Sagrado? Sagrado, né? Obrigado. Né? Nós já ligamos a Bíblia a algo sagrado. Mas se você chegasse numa biblioteca grega e perguntasse para o atendente da biblioteca: você tem Bíblia aí? Bom, ele ia primeiro falar qual livro que você quer, né? Qual conjunto de livros que você quer na Idade Antiga. Né? Hoje ela já está sacralizada, como eu disse. Então você fala a Bíblia, o cara já sabe que são esses 66 livros que nós temos. Mas antigamente não. Se você chegasse e falasse me dá um Biblos, eu falo, qual conjunto de livros? Porque a palavra Bíblia, ela vem do grego, a palavra biblos, que significa exatamente isso que o Joel falou, conjunto de rolo ou livro. Nós vamos ver que a Bíblia ela era feita em rolos antigamente. Então a palavra, ela literalmente significa isso, conjunto de rolos ou livros. O que diferencia a Bíblia, esse livro, dos outros livros comuns, é a palavra que nós temos logo em seguida, Bíblia Sagrada. Por que foi necessária essa palavra? Porque senão, Bíblias, conjunto de rolo e livro, e daí? Paulo Coelho, né? Tem vários conjuntos de rolos e livros aí que nós poderíamos ter, mas esses são aqueles conjuntos de livros
nós chamamos de sagrados, que são inspirados por Deus. Ok? Então esse é o significado da palavra Bíblia. Tá? Um termo grego que significa exatamente conjunto de rolos ou livro. As escrituras, para que ela fosse composta antigamente, foi necessário usar alguns materiais. E dentre esses materiais nós temos os pergaminhos, que apareceu aqui na tela para vocês, é esse material aqui. O pergaminho ele era feito de pele de couro de animais, então eles pegavam o animal, esticavam, eles curtiam o couro do animal. Lembra do Simão, o curtidor? Ele curtia o que com a cara dos outros, né? Ele ficava curtindo, ele curtia o Facebook, né? Ele ficava o dia inteiro no Facebook. O que ele curtia, né? Esse Simão curtidor? Não, ele curtia couro, né? Deixava o couro secando no sol para que ele pudesse então ser usado para a escrita. O pergaminho ele era muito usado no primeiro século, né? Tem aqui um outro exemplo de mais ou menos como é que ficava isso. Ele era enrolado dessa forma. Então imagine o trabalho que dava para você achar um capítulo, né? Nessa época não existia capítulo ainda, né? Mas imagine se eu falasse para você, acha para mim o trecho de Isaías, que tem 66 capítulos. Acha aí um trecho de Isaías que está mais ou menos no trecho do 23. Nossa, que trabalho que dava, hein? Você ia ter que desenrolar mais ou menos para cá, mais ou menos para lá. E um mestre da lei, ele tinha essa habilidade, né? Ele conseguia localizar com uma velocidade rápida os livros da Bíblia. Hoje em dia tem índice, né? Abre em Salmo. E tem gente ainda que fica ali catando milho ali para encontrar. Mas antigamente a coisa funcionava assim. Depois nós temos o papiro, né? Que é um pouquinho parecido à imagem, né? Mas o papiro, de onde vem o papel, ele é extraído dessa planta que vocês estão vendo aqui. Não é salada não, viu, Juliano? Não vai querer comer isso aqui não. É desse material, então, eles extraíram desse material e criaram o papiro que deu depois a origem ao papel. Então esses materiais foram os mais usados para as escrituras. Evidentemente vai ter trecho em que elas foram escritas em tábuas, em madeira, mas esses dois aqui são os mais comuns. Ok? Por que Deus quis que sua revelação fosse escrita? Por que Deus simplesmente não ditou ali para Moisés e falou para ele, Moisés, fica tranquilo, passa aí para a próxima geração, repete tudo que você está ouvindo aqui e tá beleza. Por que Deus pediu para que Moisés escrevesse as escrituras? Por quê? Por que Deus fez isso? Alguém tem algum palpite? Não, ninguém tem palpite. Para não esquecer, para não aumentar e para não diminuir. Né? Exatamente. Ia chegar inteiro. Agora eu quero fazer um teste aqui com 4 pessoas. Só com 4 pessoas, a Bíblia usou 40 pessoas para compor as escrituras, no período de 1.600 anos. Eu vou gastar nem 16 minutos e mais ou menos 4 pessoas. Eu vou provar isso para você na prática, com um texto mais curto, de que, de fato, as escrituras, se ela não fosse escrita, ela não chegaria em suas mãos. Então eu quero pegar aqui o nosso irmão Paulão primeiro, vai aqui fora comigo aqui, no secreto, eu vou revelar para ele vai subir no monte ali, no Monte Sinai, eu vou revelar para ele uma mensagem, e dessa mensagem, então, ele vai depois, posteriormente, publicar essa mensagem de forma oral ao profeta Juliano. Tá ok? Vem cá, Paulo. Vai quebrar essa água, hein? Senão vai ter que escrever de novo. Se voltar aqui e fizer bezerro de ouro, o bicho vai pegar. Tem elevador para subir nesse monte? Porque... Pronto, já revelei aqui pro Paulão, nosso profeta. Só que o Paulão já está morrendo, né? Já vocês viram, né? Vocês conseguiram perceber isso. E agora ele vai revelar a mensagem ao profeta Juliano. Vamos lá, Juliano. Vai lá que o Paulão vai revelar para você a profecia, para que o povo não pereça, né? Precisa da profecia. Vamos lá. Depois do Juliano. Tá. Morreu. Morreu, tá meio caixão. Já. Meio ossada. Nossa irmã, vamos lá, profetiza ela, também não vai escapar não. Tem. Olha, o profeta Juliano também já está morrendo, ele precisa revelar, senão como é que fica a revelação? Tá o quê?
Seria bom aquela parte do crônica agora que fala Depois preto, ele- roxo, azul, não sei o que lá. Agora nós estamos diante da igreja, nós temos a nossa última profetisa, Andréia, e ela vai trazer a revelação para todos nós, né? Então ela vai buscar a revelação da nossa irmã que está morrendo e vai trazer para todos nós. Nós estamos aqui ansiosos, nós dependemos dessa revelação, porque senão o bicho vai pegar. É só uma frase, só era grande, né? Bom, está aqui a profeta Andréia Chibata. Menos de 5 minutos depois, passou por ela 3 profetas anteriormente, e agora ela vai revelar a mensagem para nós. Qual é a mensagem, André? O sargento mandou engraxar sapato, senão ele vai te descer o couro. É essa a mensagem que eu mandei? O que ela falou é isso. Sei lá, nem lembro mais. Não tinha o nome? Sargento. Ele falou que tinha um Só nome, lembro o nome cadê de o nome? sargento, mais nada. É que eu tinha anotado essa mensagem, mas eu vou falar de cor que eu falei para ele, mais ou menos. Né? Por decreto do sargento Rovida Martins, ele faz decretar que todos os soldados se apresentem pela manhã às 7 horas em fila indiana e todos estejam com suas botas engraxadas. É isso que eu falei para ele. O que a Andréia falou? Nada a ver do que eu falei. Né? Paulo, o que tu falou pro senhor? Ele me falou o que eu falei pra você. Agora ele Vai não engraxar o Engraxar sapato. a casa vai cair. É que tá na linguagem de hoje, Cláudio. NVI, agora NVI. Não pode aumentar e diminuir, deu uma... NVI, caramba. Agora, observe-se as escrituras, esse livro grosso que você tem com 66 livros. Imagine se esse livro não fosse escrito. Com ele escrito já é complicado, né? O pessoal já desvia demais das escrituras. Imagine se Deus tivesse transmitido de forma oral para Moisés. Se você abrir a Bíblia, em Êxodo 24, 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Ok. Só que antes disso, no capítulo 17, você dá uma lida para mim aí que tem Deus ordenando para que Moisés escrevesse, que me fugiu a memória aqui. Ok? Então Deus, no capítulo 17, ele vai exigir que Moisés escreva aquilo que ele vai falar. E depois Moisés, no capítulo 24, ele de fato escreveu. Então veja a importância da revelação. Às vezes as pessoas dizem, papel aceita tudo, né? Papel ele aceita qualquer coisa, mas papel ele é um meio muito seguro, né? De você ter certeza de que a mensagem ela chegue perfeitamente. Se eu tivesse entregado um papel na mão do Paulo, ele entregasse um papel na mão do Juliano e chegasse até a irmã Andréia e ela lesse o papel aqui para vocês, a não ser que ela tivesse problema com a língua portuguesa, né? Então a mensagem chegaria perfeitamente. 17:14. Pode ler, irmão. Depois o Senhor disse, escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué. Escreva isso num rolo, né? Rolo a gente já entende o que é um rolo, né? Então essa era uma imagem de alguém escrevendo um manuscrito. Essa é a imagem que você tem, um homem barbudo, ficou parecendo um Edson naquela foto envelhecida ali. Né? Que isso, tá mais bonito. Pergunta para vocês: a Bíblia é infalível? Sim ou não? É? A Bíblia é infalível? Ela contém falhas? Eu tô com você doce. Docinho, assim. Aqui é que tá falando. A Bíblia é infalível ou não? Infalível? Ela contém falha? Não. Essa voz é bonita, hein? Contém falha? Quem que acredita que a Bíblia contém falha? Não tem falha, não tem meu falha. patrão. Que Oxi. susto, chefe. Só os ateus. Tá, a Bíblia é infalível, certo? Por que você acha que ela é infalível? Iniciando a nossa lição, a primeira lição de 50 lições que nós
Meu boxer ligou aqui, todo mundo ouvindo a minha voz como um eco aqui. Por que você acha que ela é infalível? Por quê? Se você falar para um ateu, a Bíblia é infalível, ele vai fazer essa pergunta, por que você acha que ela é infalível? Né? João, que foi um bom ateu, ele faria essa pergunta para você. Bom ateu. Como é que você responderia? Vamos lá, respondendo isso aqui então. Por que você acha que ela é infalível, né? Então você vai fazer um círculo aqui, automaticamente você vai chegar a essa conclusão para você. Porque ela é a palavra de Deus, certo? Ela é infalível porque ela é a palavra de Deus. Deus é infalível, Deus não falha. Então a sua palavra também não falha. Correto? Então, mas como você sabe disso? Tá encurralando, hein? Tá, só pela fé. Aí você vai fazer você vai dar uma resposta. Bom, porque a Bíblia diz isso. Ok? Só que isso vai gerar uma outra pergunta. Por que eu devo acreditar na Bíblia? Porque a Bíblia é infalível. Mas como é que você acha? Por que você acha que ela é infalível? Porque ela é a palavra de Deus. Como é que você sabe? A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Então você vai fazer um círculo aqui. Talvez isso num debate aí não vá funcionar muito bem. Mas na sua cabeça tem que girar as respostas em torno disso. Se você creu na primeira opção de que as Escrituras é infalível, e você às vezes pode ficar com dúvida, como é que eu tenho certeza de que ela é infalível? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. É uma segunda convicção que você tem. Eu espero. E se você tem essa convicção, você descobriu o porquê. Porque as Escrituras mesmo diz. Os cri-cri-cri dos Vox. Ok? Então esse segundo slide aqui. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm em entender as Escrituras, lembra que vocês falaram que as Escrituras é um pouquinho difícil? E eu concordo com vocês, eu sofri bastante quando eu me converti, porque eu não entendia nada, né? Eu abria em qualquer lugar e não entendia nada. E realmente ela é difícil. Por que as pessoas não compreendem as Escrituras? Ou têm um pouco de dificuldade de compreender as Escrituras? Muitas pessoas esquecem que as Escrituras ela está num contexto cultural. Ela foi escrita num contexto cultural, num contexto histórico. Há por trás também um contexto linguístico e um contexto geográfico. Quem está com João Ferreira de Almeida aqui? Bom, João Ferreira de Almeida. Abre para mim em Marcos 7:11. Uma revista atualizada? Acho que pode ser. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. O que quer dizer esse texto aí? É um versículo complicado, né? De entender, não é? Corbã, quem sabe o que é um corbã? Corbã é uma oferta feita dos pais. Não, uma oferta feita a Deus. Uma oferta feita a Deus. Tá quase lá, uma oferta. 7:11. Hã? Não, obrigado. Ele se corrigiu até agora. Qual é o nome aí? Corbã, Não, mas qual é o versículo? 7:11. Marcos 7:11. O que é corbã? Por que nós não entendemos o significado, o que significa esse texto? Porque nós não entendemos a questão histórica dessa palavra, né? O que significava corbã na época dos fariseus? Corbã era uma lei criada pelos fariseus. Lembra que nós já estudamos os fariseus em Mateus, então eu não vou ter esse detalhe. Então os fariseus eles criaram um sistema de receber os benefícios. Por exemplo, meu pai morre, eu morro, de acordo com a lei de Moisés, quem deveria receber os meus bens, os meus dinheiros, seriam meus pais, certo? Meus pais teriam direito a receber isso. Só que os fariseus, eles criaram uma lei dizendo, um documento que você assinava como oferta ao Senhor, um corbã. E você assinava esse documento dizendo que se você morresse, o seu dinheiro ia todo para o templo, né, para os sacerdotes. Então Jesus está combatendo isso, falando assim, vocês, a questão de amar o próximo, amar o pai, a mãe, eles estavam quebrando, violando uma lei, que no caso seria honrar os pais, né, honrar os pais, eles estavam quebrando, criando uma outra lei. Então corbã era essa a ideia aqui. Ok?
Eu vou colocar essa frase aqui. A igreja é como a arca de Noé. Só essa frase aqui. O que eu quero dizer com isso, Juliana? Assim, o que você entendeu? Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, porque não é para você entender. Né? A igreja é uma... É como a arca de Noé. Tem um casal de tudo quanto é bicho? Um casal de tudo quanto é bicho. Não, tem diversidade de pessoas, né? É uma ideia, legal. Né? Capivara. Tem capivara. Fica vendo? Paulo, o que você imagina aqui? O que vem na sua cabeça? Quando alguém falasse, se alguém chegasse e falasse assim, a igreja é como a arca de Noé, morresse ali, o que ele quis dizer? De animal lá dentro. De animal lá dentro. Em um lugar cheio Pode de animal. vir tempestade que não afunda. Mas o que significaria esses animais? Ó, o filósofo aí. Depravado, né? Tudo animal depravado. Poderia vir o quê? Uma tempestade que não ia afundar. Então a igreja é uma coisa estável, uma coisa segura, né? Balança, mas não afunda. Balança, mas não afunda, né? Então, vários significados vocês estão dando para essa minha frase aqui. Só que essa frase, ela está dentro de um contexto e dentro de uma história também. E você precisa considerar. O grande erro das pessoas é exatamente fazer isso que vocês fizeram. Que eu obriguei vocês a fazer, né? Não é que eu obriguei vocês, não. Você pegar uma parte de um trecho das Escrituras e tentar dar significado a ela. Então, vocês acreditaram que a igreja aqui seria uma coisa até que bacana, né? Só que quem escreveu isso aqui, escreveu no 3º século, 4º século, um homem chamado Agostinho de Hipona. Ele completou a frase da seguinte maneira: se não fosse a tempestade lá fora, ninguém aguentaria o cheiro lá dentro. E agora, você acha que ele estava elogiando? Paulão, Ele estava elogiando a igreja ou estava exercendo ali sua ira contra a igreja? Por que ele falou isso? A igreja estava se corrompendo, né? Estava começando a se corromper. E ele falou, comparou a igreja com a arca de Noé. Lá fora é feio, as pessoas só estão aqui dentro aguentando esse cheiro, essa podridão, porque é melhor aqui do que lá fora, né? Então ele estava meio revoltado com a história da igreja. Então observe que você precisa entender o contexto histórico, por que Agostinho falou isso, e em que época ele falou isso, e você precisa do trecho por completo. Com as Escrituras você tem que fazer a mesma coisa. E nesse curso nós vamos aprender exatamente a trabalhar a Bíblia como um todo. Ok? Já anotaram? Baiano, você não enxerga muito, mas o que significa isso aqui? O que você está vendo aí? Fala o número das figuras. Rapaz. Essa é a foto a imagem do William ali. Dá para ter uma noção do que seja isso? Dá para ter, já? Você que é o cientista. Com esses pontilhados, com pedaços do desenho, você ia conseguir entender? A primeira vez que eu vi... 15. Slide 15 para os irmãos que estão no Voxer, tá? Eu não vi, eu não tinha visto a casinha embaixo. A primeira vez que eu vi, parecia aquelas... Parece aquelas vezes escrito Jesus, né? Não parece aquele... Ah! Eu pensei que era um kanji. Eu fiquei tentando ler, parece que está escrito alguma coisa aí. Aí depois eu vi a casinha embaixo, falei, que faz. Eu pensei que era um kanji. É exatamente o que estão fazendo, é pegando esse trecho aqui, tentando dar significado a ele, ou esse trecho aqui, o que significa esse trechinho, o que significa esse pilar aqui. Bom, parece muitas coisas, né? Aqui parece um L, um traço, parece alguém, sei lá, uma pia, sei lá. Qualquer coisa da sua imaginação. O que a gente precisa fazer? Olhar a imagem como um todo. Alguém tem dúvida de que isso aqui seja uma casa? Não? Não, ninguém tem dúvida, né? Pode parecer uma casinha feinha, esquisita, né? Mas é uma casa para todos. Provérbios 22, 28 ordena: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. O que isso significa? Para você significa não efetuar mudança na forma como sempre fizemos as coisas, significa não furtar, significa não remover os marcos que orientam os viajantes da cidade, de cidade para cidade, ou nenhum dos casos acima. O que você acha que significa Provérbios 22, 28? Vamos tentar entender esse texto isoladamente. O que ele quer dizer para você?
Ninguém copiou do Vox ainda, né? Resposta. olhei. Não vai se copiando lá. Eu sei, tô nesse daí, não. André disse que é o C. Quem acha que é o C? Joel, para não perder o relacionamento. Na briga. Quem acha que é a letra A? Ninguém achou, eu vou achar. Eu vou achar o D, então. Só pra... Aí o Paulão acha o D. E o Baiano letra A. A irmã acha o quê? Eu vou achar o D, então. Vai achar o B para não ficar sozinho, Não né? fumar. Para ter Não alguém, fumar. né? Alguém é certo. Não fumar? Alguém tá certo, então. Né? Tá. Alguém tá certo. Se você optou pela opção A, você certamente olhou para o texto e tentou dar significado para você, né? O que esse texto significa para mim. Mas a resposta correta é essa. Não Você acredito. fez com a letra C também a mesma coisa. Você olhou e falou assim, isso significa para mim isso. E se você fez com o D é porque você não tem opinião mesmo. Nem leu direito, nem prestou atenção no texto. O que eram os marcos antigos? O que são marcos antigos? Se você observar o contexto, que você vai ler depois com calma, você vai ver que está falando de roubo. Os marcos antigos que seus pais puseram, aqueles marcos que delineavam o território, né? O meu território vai até o marco tal. Aquele marco ali é o meu território. O que acontecia? Os filhos estavam removendo e caminhavam para o vizinho, aumentava o seu território, estava roubando a terra do próximo. E a orientação do texto é não roube, né? A mensagem do texto é não roube, né? Então observe que nós temos dificuldade de entender as escrituras e quando nós vamos tentar ler por pedaços, é difícil mesmo, né? Nós teremos compreensões erradas. Você poderia pegar esse texto e ter feito pregações, vamos assim dizer, bombásticas, né? Falando de remover os marcos, das formas como fizemos as coisas, a vida não pode mudar a tradição do seu pai, mas isso é tudo bobrinha, né? E se os marcos foi uma pessoa, foi pessoa. Marco foi uma pessoa, né? Os marcos. Mas se fosse na NVI, dá pra entender melhor. Na NVI, lê na NVI. A NVI é uma versão muito boa. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Aí já mudou tudo, né? Já dá o significado melhor, né? Por isso é bom você ter mais de uma versão. Ok? Juliano, o que é isso? Isso é um elefante. Os irmãos que estão acompanhando é a imagem do elefante. Se não me engano, 13. 19. 19. Tá, a imagem de um elefante, que segundo Juliano é um elefante. Tem certeza que isso é um elefante? Tem. Certeza? Se perguntar mais uma vez, ela fala que não sabe. Não, eu estou me impressionando muito. Rapaz que não, hein? Parece que não, já não parece mais um elefante. Coloca ele de ponta cabeça pra você ver se é um elefante. Deixa eu contar ali uma história. Certa vez, um circo se aproximava de uma cidade, de um vilarejo, onde havia muitos cegos naquele vilarejo. A característica desse vilarejo era ser habitado por cegos. E esse circo vinha anunciando no seu alto-falante, no seu carro, né, anunciando uma grande atração que se aproximava da cidade, o tal do elefante. Só que os cegos, eles nunca viram um elefante na vida e começou então a surgir um boato na cidade. O que seria esse tal de elefante? Aquela briga, aquela discussão, nós precisamos saber o que é o elefante, até que o dono do circo ficou sabendo e falou, olha, muita gente, se todo mundo pôr a mão no bicho, o animal vai se assustar e vai dar problema, né? Pode acontecer um acidente. Faz o seguinte, mandem 3 representantes de vocês, 3 cegos aí que são conhecidos, representantes, e eles vão apalpar o animal e eles vão poder detalhar para os demais irmãos, para os demais do vilarejo o que é um elefante. E os 3 cegos foram então até o tal do elefante. O primeiro cego, ele começou a apalpar o rabo do elefante. Ele foi apalpando o rabo, ele chegou naquela partezinha desfiada. Ele falou, eu já sei o que é um elefante. O elefante é uma corda. Tá até desfiado aqui, o elefante é uma corda. Ok, chamaram o próximo cego, e o próximo cego foi apalpando as patas do elefante. Uma das patas, aquela pata roliça, grossa, ele foi descendo, aquela pata enterrada no chão. Ele apalpou e falou assim, cancela.
o outro cego está errado. Elefante é como um tronco de árvore fincado no chão. Isso sim é um elefante. Aí chamaram o terceiro cego. O terceiro cego foi pela tromba. Apertou a tromba, foi apertando, apertando. E falou assim, não. Meus companheiros estão totalmente errados. Eu sei o que é de fato um elefante. O elefante é uma mangueira d'água. Elefante é uma mangueira d'água? É um tronco? Elefante é uma corda? Qual foi o erro desses cegos? Qual foi? Não apalpar inteiro. Não apalpar inteiro. Eles apalparam partes do elefante e tiraram a sua conclusão. Elefante é isso. Trazendo para as Escrituras, o que nós estamos fazendo? Apalpando trechos, como de Provérbios, que nós acabamos de ver. E ao apalpar esses trechos, nós estamos falando, é isso que Deus está dizendo. Só que será que realmente era isso que Deus estava dizendo? Será que se nós apalpássemos todas as Escrituras e analisássemos as Escrituras como um todo, será que isso que eu falei é de fato o que Deus falou? Então não basta apenas apalpar uma parte do Novo Testamento ou um trecho das Escrituras e falar, eu sei qual é a vontade de Deus. Você precisa do todo. E por isso nós vamos desde a criação até chegarmos na ascensão de Cristo. Nós vamos passar pela história da redenção como um todo. Nós não vamos apalpar Cristo pela metade. Se eu perguntasse aqui o que significa a palavra redenção, justificação, regeneração, propiciação, se eu perguntasse essas 4 palavras, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo pelo Vox teriam dificuldades, alguns nunca nem ouviram falar disso, e outras não saberiam explicar o que significa isso. Essas 4 palavras, elas são fundamentais e importantes. Nós não compreendemos ela, por quê? Porque nós não apalpamos desde o começo. Essas palavras, elas foram fundamentadas, alicerçadas desde Gênesis, até nós chegarmos na pessoa de Cristo. Então, por isso, muitas pessoas não conseguem. Então, o elefante é isso aí, tá? Alguns erros por não considerar os contextos acima. Eu peço para que então Paulão tenha Almeida lê para nós Lucas 7, 11 e 14, e eu vou afirmar para vocês que Jesus ele era músico, né? O Joel ficou até feliz aqui, saber que Jesus era músico. Jesus era músico, sabia, Juliano? Não sabia? 11 e 14? 7 do 11 até o 14. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, Jesus se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe. Beleza. Jesus ele tocou um instrumento aqui. Um instrumento chamado esquife no versículo 14. Observe aí. Tocou ou não tocou? Esse esquife, eu vou mais além, era um instrumento que só era tocado em velório, sabia, Juliano? Jesus estava no velório, alguém que era o tocador oficial de esquife, e Jesus então toma o esquife da mão dele e toca o esquife. Jesus era músico, certo? Agora olha a NVI, o que é esquife. O Paulão deve saber, porque ele deve dormir próximo de um esquife. 14, É. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Tocou no caixão. Observe que a palavra esquife, ela é caixão, significa caixão, né? Depois tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levanta-se. Ok, Juliano. Ok, tá aí. Então, o que era um esquife? Caixão. Um caixão, né? Ele não era músico, então, Jesus não era músico, coisa ele era nenhuma. carpinteiro. Isso aqui é pregação de alguém, tá? Não é coisa que eu estou inventando, não. Alguém pregou isso. É mesmo, Tá? rapaz. Não sei se vocês acompanharam uma reportagem do Fantástico de um dito pastor e ele tinha cometido adultério com uma das irmãs da igreja lá. Sim. E o repórter foi questionar ele falou, Deus é que me mandou. E ele abriu o texto em Oséias 1:2,
vai, toma uma mulher adúltera, o texto está escrito assim, e ele leu, vai, toma uma mulher e adultera. Ele entendeu por uma visão, um sonho, que era a tal da irmã, que era casada. Então esse tal pastor, esse pseudo pastor, toma a mulher como sua. Caiu alguma coisa aí. Toma a mulher como sua. Qual é o erro? Qual foi o erro desse cidadão, desse pastor? Não saber ler. Não saber ler. Então o erro aqui foi exatamente gramatical. Isso pode acontecer também com a gente, tá? Um outro erro que as pessoas cometem por não considerar a Bíblia como um todo é achar que Jesus ele era casado. Às vezes ele não pegava a tal da túnica e saía com ela. Túnica. Ah, não tem isso aí? Pegou a túnica e se levantou, né? Bem túnica, vamos. Não, mas eu já ouvi falar isso, mas não é a túnica não. Alguma coisa já me falaram que Jesus era casado. Deve ser Maria Madalena, o negócio do... Nunca ouviu falar? Já do filme lá. Deve ser do filme lá. Ah, é? Não. Deve ser, mas não. Isso aqui é uma confusão que já aconteceu também. A questão do uso do véu da cabeça, que nós já sabemos que isso é uma questão cultural também, lá de Corinto, e as pessoas hoje, em algumas igrejas ainda usam isso. Nós temos aqui uma questão geográfica, né? Jonas foi cuspido na praia de Nínive, o pregador todo eloquente, então depois de 3 dias no ventre do peixe, o peixe cospe ele na praia de Nínive. Ele vai então proclamar a mensagem de Deus. Parece legal, né? Só que Nínive não tem praia, né? Nínive não tem praia, né? É uma cidade litorânea, então, ou seja, é uma questão geográfica também aqui. As pessoas acabam cometendo esse erro. Mulher só pode usar saia. Isso aqui, quem viveu há uns tempos atrás aí, conhece muito bem isso que eu estou falando aqui. Hoje em dia já está mais aberta a coisa, mas quando eu me converti, um dos sinônimos que alguém virou crente, mulher, era usar saia. Saia, cabelão até o pé, e se não tivesse saia, tivesse de calça, tomava disciplina, era expulso da igreja, acontecia um monte de coisa. Se você questionasse, a base bíblica era exatamente Deuteronômio 22:5. Deuteronômio 22:5, o texto diz que o homem não deve vestir roupa de mulher e a mulher não deve vestir roupa de homem. Opa, vamos obedecer a palavra do Senhor. Então o que eles fizeram? Definiram que a mulher deveria usar saia, que a saia é roupa de homem, de mulher, e a calça é roupa de homem. Então a partir de hoje, mulher não mais usa calça. E homem, obviamente, não use saia. Tá certo isso? Esse é um problema lá na Escócia, né? Então, Esse é um problema na Escócia. não, e antigamente não era, os homens não vestiam tudo uns vestidos? E as mulheres vestiam como? Os mesmos vestidos, né? E nessa época aqui, o que diferenciava? Tem que usar todo mundo vestido, então. O que aconteceu aqui quando Moisés mencionou essa parte da lei, bem lembrado que naquela época os homens e as mulheres, eles vestiam iguais, né? Aquela túnica, né? Até os pés. E por causa do calor a cabeça era coberta. E havia coisas relacionadas ao ritual da lei judaica que não podia ser feito na presença de mulheres. E, por exemplo, a mulher não podia entrar no templo, nos pátios, a mulher não podia. Isso só posteriormente que ela pôde, né? Mas antigamente ela não podia. Como é que eu sei quem é homem, quem é mulher, todo mundo vestido igualzinho, com a cabeça coberta? Como é que eu vou saber? Então havia uma distinção. A distinção era um cinturão que era acoplado, né, no ventre, na barriga da pessoa, e isso diferenciava homem e mulher. Então por isso que Moisés falou isso. Ele não falou nada de calça, não falou nada de saia. Teve uma vez, esse aqui é verídico, hein? Um pastor estava pregando, dizendo que a calça era roupa de homem. Calça é roupa de homem, mulher não deve usar. Aí tinha uma mulher visitante, ela pegou uma das suas calças, levou para ele e falou, quero ver você usar. Calcinha bem baixa assim, então é de homem, então usa isso aqui, quero ver se você tem coragem, né? Ou seja, então hoje em dia, graças a Deus, já não acontece mais isso, né? As igrejas já estão entendendo melhor o texto. Um que nós aprendemos também, um erro, é de Mateus 25, de Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que nós também já vimos, e mulheres não podem cortar os seus cabelos. Ok? Então são alguns erros, porque não consideram as partes do elefante, né? Mostrando para vocês esse mapa mundi.
você saberia localizar para mim onde fica a história bíblica, onde fica Israel, por exemplo? Onde fica, Juliano? Fica aqui. Bahia aqui, ó. Aí é o Brasil. Bahia. Aí é o Pará. Olha lá, meu Castanhal. Onde que fica? Aqui a gente já sabe que não é a história de Israel, né? Alguém saberia onde fica, olhando? Acho que tá Acho que é do lado da África ali, não tá? A África está aqui. Do ladinho, do lado do canal ali. Acho que o Glauber destacou ali, tá um pouquinho mais alto. Aqui? Não, mais pra Não, frente. direita, mais. direita, direita. Mais. De baixo, pra baixo. Aí. Aqui? Não, aí é a África, Não, não. aqui, ó, o Oriente Médio. Aqui tá perto da gente, quase. Então. Não, ela aqui do Decoré, aquela Pra mim é do lado da África. província vermelha aqui. Ó, aqui é a África, certo? Do lado dessa terra do O lado. Egito fica onde? Aí. Então saiu ali, ó. Olha o Rio Vermelho aí. É, Rio Vermelho. Aqui é o... é o caminho. Mar Vermelho. Ó, aproximando mais, aquele desenho que você viu no gráfico anterior, esse pequenininho aqui, eu vou dar um zoom nele agora. Olha lá, o bracinho dele aqui. Tem aqui o que nós chamamos de crescente fértil. Essa meia lua aqui é chamada de crescente fértil. Dentro desse desenho aqui foi onde a história bíblica aconteceu, né? Abraão sai daqui, vem para cá, desce para Israel. Então, a história bíblica aconteceu, começa por aqui. Depois o Egito lá no canto. A gente vai aprender um pouquinho disso também na aula, tá? De geografia, um pouquinho, entender. Eu vou passar uma técnica para vocês, vocês vão aprender a memorizar o mapa, né? Se eu apagar aqui, você vai desenhar ele na maior tranquilidade, né? E é legal, eu gosto, né? Por exemplo, saber que daqui, quando Abraão parou aqui e deixou seus familiares aqui, depois da morte de seu pai, daqui aqui tinha em torno de 1000 quilômetros, né? Então andou bastante, né? Depois daqui para cá, mais em torno de uns 700 quilômetros. Então andou bastante ele. Aqui, aproximado de Israel. Deixa só eu concluir, porque nosso horário já está se findando. Nós vamos estudar a Bíblia sistematicamente. Talvez você está preocupado aí, né? Puxa, esse cabra aqui vai ensinar então versículo por versículo das Escrituras, até chegar em Apocalipse lá, ou até o final dos Evangelhos. Quanto tempo vai ser necessário? Nós não vamos estudar a Bíblia sistematicamente, ok? Nós vamos estudar de que forma? Nós vamos selecionar alguns eventos na história bíblica. Eu quero que você imagine um varal. Esse aqui é o varal. Aqui, e existem vários fatos da história bíblica que aconteceu. Nós temos lá as histórias que aconteceram no ano 70, no ano 30. Então imagine que 1600 anos, na verdade mais, né? Esse foi o tempo necessário para escrever. Mas toda a história bíblica, desde a criação até chegarmos na ascensão de Cristo, essa história ela está bagunçada, né? Dividida de forma bagunçada dentro do agrupamento de livros que nós temos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um varal. E nesse varal você vai aprender a colocar as peças de roupas. Você vai colocar as roupas de forma correta, né? Essas roupas aqui. E agora nós temos uns outros eventos, que eu não vou citar todos os eventos, evidentemente. Mas você vai saber localizá-lo onde é que ele está. Se eu fosse colocar essa peça de roupa no varal, em que lugar eu colocaria? Aqui. Onde que eu coloco essa peça? Eu sei que ela vai nesse local. Então você vai aprender a trabalhar dessa maneira. Se eu falar para você, perguntar se Nabucodonosor viveu em que império? Bom, muita gente, onde que você põe Nabucodonosor? Aqui, para cá, para lá, não saberia. Ao final do estudo você vai falar, é aqui que Nabucodonosor estava. Essa história não estava aqui que você ensinou, mas eu sei que ele estava aqui. Isso vai te ajudar a ter uma compreensão melhor. Outra coisa que eu preciso deixar claro nesse estudo é que nós vamos atingir os topos dos eventos principais. Isso significa que nós não vamos atingir todos os eventos. Esse evento que está aqui embaixo, esse que está aqui, esse evento daqui, nós não vamos tocar neles. Por quê? Nós vamos selecionar eventos bíblicos principais para fortalecer o seu alicerce e depois, então, esses pequenos tijolos, esses concretos, você vai colocando posteriormente, automaticamente, tá ok? Então, isso vai fazer com que a gente evite certos debates e entre em questões que não são fundamentais nesse momento, tá ok? Nós vamos trabalhar exatamente com a superfície, a estrutura superior. Nós vamos fundamentar a estrutura para depois colocar o telhado, né? Tá ok? Então, eu vou... Já está na hora já, né?
Nós estamos aqui, nesse desenho, nesse X. Pode ser que Juliano tenha uma dúvida, que a dúvida dele está aqui nesse X. Se eu perceber que eu vou responder isso posteriormente, como eu sei, talvez como eu sei o que eu vou dar de lição, eu sei que isso que você perguntou agora não é fundamental nesse exato momento, então eu não vou responder agora, né? Eu vou falar, então aguarde que posteriormente você vai ter resposta para essa pergunta, tá ok? Então eu vou trabalhar dessa maneira. Então só estou dando esse esclarecimento aqui a respeito de como vai funcionar o nosso curso, o nosso método de estudo, tá ok? Então nós temos aí a palavra de Deus falada por Israel através do mundo inteiro, por isso nós vamos conhecer muito de Israel. Nós precisamos entender bastante a nação de Israel, que foi o instrumento que Deus usou para falar com o seu povo, e isso chegou até nós. Concluindo, vamos voltar aqui nesse desenho novamente. A Bíblia é infalível, ela é a palavra de Deus, e nós cremos porque a Bíblia diz isso. Nós, a partir da próxima lição, nós vamos entrar nos textos bíblicos propriamente dito. Nós vamos enfiar as caras nos estudos das Escrituras. Eu preciso que você entre pressupondo, crendo, entendendo que as Escrituras ela é suficiente, ela é infalível e ela é inerrante. Se você, por enquanto, tem alguma dificuldade com relação a isso ainda, então você pode me procurar e a gente precisa conversar um pouquinho a respeito disso. Se você crê nisso, mas tem dificuldade também ainda em entender, também você precisa se posicionar e entender um pouquinho a respeito disso. Hoje em dia nós falamos facilmente que nós cremos na suficiência das Escrituras, não é verdade? Se você perguntar para qualquer pastor, ele falar, a Bíblia é suficiente? Não, a Bíblia é suficiente. Só que na prática dessa pessoa, você vai ver que às vezes ela não trata a Bíblia como sendo suficiente. E isso é perceptível pelo pragmatismo que eu já mencionei no começo. Ou seja, aquele senso do que aquilo que funciona é o que é correto. Às vezes a Bíblia está mandando você ir por uma direção, mas nem sempre, aos olhos humanos, as Escrituras funcionam. O Evangelho ele é loucura para aqueles que estão perecendo. Então, se eu pegar o Evangelho e tentar transformá-lo em algo para a minha mente entender, para a mente do meu ouvinte entender, eu estou diluindo o Evangelho, estou diluindo as Escrituras, e o Evangelho não vai surtir efeito para ele. O Evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo? Deixe que seja loucura. É assim que Deus fez, né? Deus fez dessa forma para confundir mesmo os sábios, né? Então, Deus fez dessa maneira. E às vezes nós, ao apresentar as Escrituras para alguém, tentamos tirar isso. Tentamos, assim, o Senhor fez tão difícil, deixa eu dar uma melhoradinha aqui na maneira de expor isso. E com essas atitudes, você simplesmente está expondo que você não crê na suficiência das Escrituras. Porque se você cresce, você apresentaria o Evangelho como um todo, como ele é. Você não alteraria. Então, entrar no estudo das Escrituras é importante ter essa percepção de que ela é infalível, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. E vamos, então, estudá-la, a criação, a partir da próxima aula. Ok? Depois eu vou dar umas informações à parte aqui para o pessoal do Vox, e vocês podem estar acompanhando depois. Ok? Alguma dúvida?